Agora, nessa parte do vídeo que vocês vão assistir, fala em duas partes, dividir em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre o respeito que as pessoas têm com a nossa pessoa. E na segunda, a coisa importante que eu falei desde o início é exatamente meditação. Então nós vamos fazer uma meditação completa para iniciantes. Então, se você sempre ouviu falar em meditação e você não sabe ou não entende o que é meditação, agora, quando você assistir essa segunda parte do nosso programa, você vai ver como iniciar uma meditação e o porquê dela, as vantagens e tudo mais. Então vamos começar mostrando como você deve se dar a respeito, porque muitas vezes, em nós sermos desrespeitados, embora que sutilmente, às vezes numa conversa, às vezes numa reunião, às vezes numa festa, a gente começa a sentir-se ruim, inferior, com baixa estima. Então é importante que vocês prestem bem atenção a esses detalhes, que vai nos ajudar bastante a nunca precisarmos de fazer nenhum tratamento para ansiedade ou depressão. Respeito. O que é respeito? Bom, respeito não é algo que você obtém só porque deseja ou que você pode comprar. Não. O verdadeiro respeito é um sentimento profundo de admiração que sentimos por alguém devido às suas habilidades, suas qualidades ou suas conquistas. Em outras palavras, ser respeitado dá um certo trabalho. É claro que toda pessoa merece um nível mínimo de respeito, no sentido de não ser molestada por sua cor, sua crença, sua sexualidade, sua condição social. Mas ser respeitado para além desse nível básico de tolerância é algo que costuma exigir um certo esforço. Por outro lado, perder o respeito que os outros sentem por nós é algo que pode acontecer rapidamente e que às vezes nem nos damos conta de que está acontecendo. Nesse vídeo, conheceremos 7 hábitos comuns que podem levar os outros a perderem o respeito por você. Às vezes, no meio de uma conversa, alguém interrompe a nossa fala e insere outro assunto, sem a menor consideração pelo que estávamos falando. Bom, isso é muito frustrante, e se acontece com frequência, e você deixa passar como se nada tivesse acontecido. É sinal de que estão perdendo o respeito por você. Sim, porque se você é interrompido e nunca faz nada, você passa a impressão de que é incapaz de se manter firme, de se defender. Mesmo que você queira ser gentil com as pessoas, é importante estabelecer limites saudáveis nas suas relações, para que os outros não tirem proveito de você e não achem que está tudo bem em te desrespeitar. Você tem todo o direito do mundo de ter as suas opiniões sobre o que quiser, mas assim como você não gosta de ser pressionado a pensar como os outros, as outras pessoas também não são obrigadas a aceitar que você as pressione com suas próprias ideias. Então, se você tenta fazer com que os outros concordem com suas opiniões e crenças, eles podem se sentir sufocados e se distanciar, porque é difícil para eles respeitar quem não respeita o direito deles de pensar por si mesmos. Quando você faz um acordo, assume uma responsabilidade ou fecha um compromisso, é importante que seja cuidadoso e pense bem antes de fazê-lo, pois não cumprir a palavra é algo que frequentemente afeta o nível de respeito que as pessoas sentem por você. Na verdade, mesmo quando você fala publicamente de decisões que tomou sobre si mesmo, como fazer um regime, estudar para um vestibular, terminar uma relação abusiva, e pouco depois, as pessoas percebem que você não fez nada daquilo. Você perde a credibilidade, o respeito, e a sua palavra gradualmente deixa de ter qualquer valor.
Quem quer ser respeitado precisa respeitar. Portanto, desconsiderar os outros, ou seja, não levar em conta as necessidades deles, os desejos deles, as ideias deles, é algo que passa a impressão de que você só pensa em si mesmo. Então, se você convidou um grupo de amigos para sair, por exemplo, seja gentil com todos. Verifique se todos estão satisfeitos e respeite o modo de ser de cada um, pois nem todos interagem da mesma forma. Considerar as pessoas é sinal de respeito e é um passo importante para se manter respeitado. Poucas coisas são tão nocivas para a manutenção do respeito, como a desonestidade. Sim, porque manter o respeito por alguém que não tem integridade é praticamente impossível, pelo simples fato de que ninguém tolera pessoas mentirosas, falsas. Todos desconfiam, e com razão, de cada palavra que sai da boca de uma pessoa desonesta. Então, se você conta mentiras, se não cumpre o que promete ou tira vantagem das pessoas, o resultado será um só: perderá o respeito que os outros possam ter por você. Toda pessoa desonesta acaba passando a imagem de pouco confiável, de alguém que tem princípios duvidosos, e isso só combina com desconfiança e ausência de respeito. Nada mais irritante do que uma pessoa que faz propaganda das próprias conquistas, principalmente quando nada lhe foi perguntado. É claro que é perfeitamente normal você sentir orgulho das coisas que tem conquistado na vida e que deseje compartilhar com os outros a sua alegria e perceber que os outros se sentem felizes com a sua felicidade. Agora, exibir as próprias conquistas, principalmente diante de pessoas que você acabou de conhecer, é uma conduta que deixa os outros desconfortáveis e rapidamente leva à perda de respeito. Você trata as pessoas de forma mais ou menos igualitária ou as trata de forma interesseira? Bom, é meio natural que a gente acabe dando o melhor tratamento a uma pessoa que achamos bonita, ou que tem certos talentos que admiramos, ou que se tornou famosa por um motivo bacana. É quase impossível evitar isso de vez em quando, mas existem pessoas que só se relacionam por interesse. Essas pessoas, no trabalho, só tratam bem os chefes. Entre os amigos, só se aproximam de quem tem melhor condição financeira ou posição social. Já na família, só procuram as pessoas mais bem-sucedidas. Enfim, há sempre a perspectiva de um ganho pessoal embutido nas suas relações. E é evidente que essa pessoa não obterá respeito por parte de ninguém, porque no fundo todos sabem que ela só vê os outros como recursos a serem explorados em benefício próprio. Você se identificou com alguns desses comportamentos. Será que identificou alguém que você conhece? Bom, é importante nunca perder de vista que, se queremos ser respeitados, precisamos respeitar a nós mesmos e respeitar aos outros, e que é pelas nossas ações que nós demonstramos para todo mundo o quanto estamos disponíveis para relações baseadas em confiança e em respeito mútuo. Então, agora nessa segunda parte, nós vamos prestar bem atenção como se fazer uma meditação. Vale até para os iniciantes, aqueles que nunca fizeram meditação. Portanto, vamos nos concentrar e ver que maravilha é essa parte da yoga, que é a meditação. Então, se você quiser começar a meditar, não é necessário pensar em uma tradição religiosa, não é necessário pensar numa visão mística. Então, a meditação
é um retorno a uma condição natural, que é a condição natural da mente. Porque nós ficamos muito ocupados com muitas diferentes bolhas de realidade, mergulhados em emoções e pensamentos variados, então surge uma aflição, surge uma necessidade de nós retornarmos a alguma coisa mais sólida, mais real. Isso nos induz, nos leva a buscar a meditação. A meditação é alguma coisa muito simples, porque a própria mente já tem esse espaço interno. Não é alguma coisa fabricada, não é alguma coisa nova que a nossa mente não sabe o que fazer. A gente senta com o corpo ereto porque é a posição onde nós ficamos mais confortáveis. Às vezes, quando se vê assim, as pernas dobradas, sentado no chão, parece que é uma posição desconfortável, mas não é. Essa é uma posição confortável. Quando nós sentamos desse modo, a respiração é melhor. O corpo ele fica equilibrado, sem a necessidade de produzir tensão, para que ele fique nessa posição. Quando nós sentamos num sofá, é muito comum que as costas se arqueiem e assim a nossa respiração abdominal, a nossa respiração fica mais difícil. Aqui nós sentamos no chão, é natural que o corpo se arrume. Vocês não estão vendo, mas tem uma arma secreta aqui, que são as almofadas de meditação. A gente pode usar uma ou duas almofadas de meditação com o objetivo de melhorar a curvatura nas costas. Então, a gente não senta em cima, mas coloca as almofadas apoiando a base da coluna, a região da bacia. Então, naturalmente, a bacia se inclina para frente e as costas se arrumam. Então, essa é a posição da meditação. Por que nós estamos buscando essa posição? Porque a gente precisa ficar imóvel durante um tempo. Se nós ficarmos numa posição forçada, seja qual for, nós vamos precisar ficar sempre trocando de posição. Então, quem está num sofá nunca fica parado muito tempo. A pessoa se mexe para cá, se mexe para lá e vai equilibrando a posição através desse processo dinâmico. Aqui, nós vamos ficar totalmente parados. Então, a posição precisa ser uma posição equilibrada, posição sem tensão. Vocês podem inclinar o corpo para um lado e para o outro e ver se há um ponto de equilíbrio que possa ser encontrado. Também nós inclinamos o corpo para frente e para trás, buscando esse ponto de equilíbrio. Aí nós encontramos esse ponto de equilíbrio. As pernas, elas podem ficar na posição de lótus, que é quando um pé fica sobre uma perna, o outro pé sobre a outra perna. Mas não é necessário. Vocês podem colocar meio lótus, que é quando um pé fica sobre uma perna ou sobre o outro pé sobre a outra perna. Ou ainda nessa posição que eu estou, que é as pernas encostadas no chão e os pés encostados no chão. Essa é uma posição confortável, muito boa também para meditar. A gente coloca as mãos sobre os joelhos e é muito simples, não tem nada complicado. É importante que a gente adquira essa posição, respire de uma forma intuitiva e sinta uma paz. A pessoa se sinta bem, se sinta em paz nessa posição. A pessoa desfaz as tensões no rosto, as tensões no corpo e se mantém assim.
Quando a pessoa quiser ampliar a prática da meditação, melhorar a prática da meditação, a pessoa pode, depois de um tempo, talvez na primeira sessão ainda, ou com a continuidade das sessões, a pessoa descubra que existem condições onde a mente está mais ativa, mais brilhante, mais viva, e condições onde a mente está mais obscura. Quando nós, em uma sessão de meditação, nós ficamos um pouco mais de tempo, nós temos a oportunidade de ver uma flutuação desse brilho da mente. Às vezes o brilho da mente se amplia, às vezes o brilho da mente como que se apaga, e nós vamos ficando quase como depressivos, vamos ficando apagados, assim, é como se a dimensão de interesse da mente se reduzisse. Então, esse é o primeiro ponto a observar depois da posição do corpo, quando então nós queremos melhorar a própria prática da meditação. Então nós agora tentamos fazer com que o brilho dos olhos, o brilho da mente, ele se amplie. Se nós estamos meditando e surge algo de grande interesse na nossa mente, ou algum movimento ao redor que nos atrai a atenção, movimento ao redor que nos atrai a atenção, é natural a gente perceber que como que os olhos se abrem mais e surge um interesse intenso. É importante que a gente consiga administrar esse interesse, né? Que a gente, na meditação, consiga fazer surgir esse brilho nos olhos. Então, se você estiver olhando essa gravação, veja, sente e tente fazer esse brilho nos olhos acontecer. Aí olhe de novo o seu corpo. Reduza a tensão sobre o corpo, qualquer movimento da face que esteja crispado. Mas mantenha esse brilho. Agora perceba, quando esse brilho surge, há uma natural tendência a ampliar a respiração. Então nós, naturalmente, somos induzidos a respirar de forma mais profunda. Então passe a observar também a respiração. A sua mente tem brilho, a sua respiração está ampla. Regular, pacífica, serena. Aí vem um terceiro ponto a você observar. É assim, o corpo se aquece. Você pode mesmo fazer exercícios com o tempo num lugar onde a temperatura seja mais baixa e você esteja com menos roupa do que deveria estar. Aí você tente manter a temperatura do corpo. Tente aquecer as mãos, aquecer o corpo. Aí a mente brilha, os olhos brilham, a respiração é ampla e serena e o calor surge no corpo. Observando esses três pontos,
introduz agora um quarto ponto de observação. Agora você veja, você não precisa movimentar seus braços, nem seu corpo, mas sinta que seu corpo e seus braços estão parados, mas não estão tensos, não estão presos, eles não estão crispados. Você a qualquer momento poderia mover de forma suave qualquer parte do corpo. Não é uma posição crispada. Então veja essa natural não obstrução do corpo e da mente. A sua mente não está crispada, seu corpo não está crispado. Mas você tem uma atenção viva, você tem uma respiração natural, ampla e pacífica, você tem o calor surgindo no corpo e o corpo suave, sem tensão. Se você sentir dores no corpo, você deixa as dores acontecerem. Você não crispe nenhuma parte do corpo, não tensione. Não obstrua sua mente a partir da sensação do corpo ou da dor. E agora você observa o quinto ponto, que é uma natural estabilidade de sua mente, de sua energia e do seu corpo, aliada ao brilho da mente e do olhar. Talvez você descubra que é mais fácil manter uma pequena abertura nos lábios e assim a respiração ela fica mais suave, porque ela se processa pelo nariz e pela boca. Enquanto a meditação se processa, você retorna a cada um desses pontos. Você observa o brilho no olhar, a respiração serena, pacífica, natural, o calor no corpo, a não obstrução do corpo e a estabilidade na posição. De tanto em tanto, você pode abandonar essa observação e simplesmente repousar na paz e serenidade da sua prática. Com o tempo, a meditação lhe trará a experiência de que esse estado de paz é o seu estado natural. E quando você está se movendo em meio ao mundo, você está em bolhas de realidade, em mundos fabricados de duração muito rápida. São momentos onde o brilho dos seus olhos, a sua respiração, o calor do seu corpo, a não obstrução da sua mente, do seu corpo e a estabilidade oscilam em meio a significados e realidades flutuantes. Você vai perceber que todas essas flutuações
se dão dentro dessa base natural. O caminho da meditação é o caminho da compreensão progressivamente mais profunda dessa base natural. Uma vez que você faz essa experiência e funciona, você pode praticar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Minha sugestão é que você tenha uma regularidade, assim. Por exemplo, você se propõe a meditar por 5 minutos, né? Então você medita os 5 minutos. Ao final desses 5 minutos, você pode pôr as pernas para frente, alongar um pouquinho o corpo, aí senta de novo por mais 5 minutos. Você pode fazer uma prática longa a partir de intervalos pequenos, né? Também você pode fazer intervalos de 10 minutos, 15 minutos. De modo geral, eu aconselho meus alunos a fazerem intervalos de 15 minutos. Né? Após 15 minutos, eles podem alongar as pernas, mudar a posição do corpo, sempre evitando castigar o corpo, sempre evitando trazer dano ao corpo. O corpo é nosso aliado, então nós precisamos tratar bem do corpo. Se vocês puderem praticar Hatha Yoga num outro momento, né, fazer alongamento, isso é uma coisa muito favorável. Também vocês poderiam melhorar a alimentação, procurar um naturopata que recomende uma alimentação, uma forma adequada de viver e de se alimentar também. De tal maneira que a saúde melhore. Aí quando a saúde melhora, a meditação melhora. Sempre assim. Então essa é uma forma. Aí se você puder praticar 5 minutos por dia, já é uma boa coisa. 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, ou de mais sessões de 5, 10 ou 15 minutos, é perfeito. Essa é uma boa prática. Assim. Também, na medida em que isso pode funcionar e você sente a necessidade ou sente o impulso de seguir essas práticas, você pode convidar outras pessoas para sentarem junto. Um bom roteiro é tomar um livro que introduza uma perspectiva de sabedoria na própria vida da pessoa. A pessoa pode ler trechos do livro no grupo e meditar um tempo, depois conversar, tomar um chá e a sessão coletiva terminou. Então esse é um bom roteiro. Assim. No SEB nós tivemos esse roteiro como o início de tudo. Nós começamos desse modo. Nós sentávamos, estudávamos um pouco, tomávamos chá, conversávamos. Então, um grupo de amigos que conversa de forma livre e com isso vai aprofundando a sua própria experiência de vida e vai desenvolvendo uma amizade dentro de uma conexão elevada. Isso vai transformando outros aspectos da nossa vida que, do mesmo modo que a saúde, também vão se refletir sobre a melhoria da prática da meditação. Então, se a nossa vida é mais virtuosa, se ela inclui uma relação com outras pessoas dentro desse mesmo contexto, a prática da meditação, ela, de modo geral, decorre melhor e nós avançamos mais rápido. Se vocês tiverem a oportunidade, podem também procurar outros grupos que já estejam estabelecidos. Então, nesse caso, melhor é ouvir as instruções de prática, como esses próprios grupos estão desenvolvendo a sua prática. Se vocês tiverem mais sorte, podem encontrar um orientador, uma pessoa mais hábil, ou mesmo um mestre que venha ajudá-los de modo pessoal e que
facilite a remoção de obstáculos eventuais que surjam e dê instruções progressivas para que a prática ela ande melhor. Então isso é melhor ainda. Eu apenas alertaria que a meditação ela não necessita um contexto religioso ou místico. Ela se refere a uma natural condição da nossa mente. Vocês vejam que quando nós estamos com os nossos pensamentos, as nossas reflexões decorrendo, elas sempre se dão dentro de uma região de silêncio da mente que oferece a base para que esses pensamentos possam ocorrer. É semelhante à música. Quando alguém vai tocar um instrumento ou vai cantar, os outros ouvem os acordes e o som do canto. Mas eles talvez não percebam que para a audição dessa música ou desse som é necessário um silêncio ambiente. Eles não ouvem apenas o som, eles ouvem também o silêncio. Quando nós estamos operando a nossa mente, nós temos por base um silêncio da mente. Esse silêncio da mente é que torna os pensamentos mais nítidos. Esse silêncio da mente é a essência da prática da meditação. Então é como se nós voltássemos à nossa condição natural. Assim, essa condição natural é facilmente reconhecida como algo que não é nem religioso nem místico. Com isso, eu também não quero excluir o aspecto místico e o aspecto religioso. Nós podemos trazer meditação dentro do contexto religioso e dentro do contexto místico, que é como, tradicionalmente, os mestres do passado têm feito para perpetuar os ensinamentos. Então, os ensinamentos vêm por dentro das tradições religiosas, das tradições místicas, e eles se oferecem a nós. Enquanto nós estamos progredindo dentro disso, nós terminamos por reconhecer a essência desses ensinamentos. Assim, pelo menos no início, vocês não precisam olhar o aspecto religioso e vocês simplesmente experimentem essa condição natural. Essa condição natural vai ser o início e o fim de todo o caminho. No decorrer do caminho, pode ser útil que vocês encontrem outras instruções que vêm de tradições religiosas, e isso pode facilitar como um meio hábil. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Em 1991, o sonho de um jovem potiguar começava a ser trilhado. De lá para cá, já são 30 anos desse sonho. 30 anos de trabalho, de dedicação, de coragem, de sucesso. 30 anos feitos para você. A nossa história também é sua. Esterbom, 30 anos de qualidade que surpreende. Com essa apresentação, nós vamos fazer inicialmente um teste sobre sua ansiedade. Então é interessante que você vai gostar desse teste, e é interessante que você fizesse também esse teste. Então, para isso, você pegue um papel, um lápis, e observe a sequência, vá anotando os dados, que no final você terá
um teste seu, pessoal, de como anda a sua ansiedade. Ok? Então vamos começar. Nós vamos já fazer esse teste da ansiedade, mas antes disso, queria dar alguns detalhes aqui, como, por exemplo, monitore os seus pensamentos. Quem sofre com transtorno de ansiedade geralmente se vê tomado por pensamentos negativos, que invadem a mente sem aviso. Pessoas com transtorno de ansiedade são pessimistas, eles acreditam que algo ruim está prestes a acontecer, mesmo que não haja nenhuma evidência que aponte para isso. Elas temem um futuro e acham muito difícil evitar esse tipo de preocupação. Quem sofre com transtornos de ansiedade geralmente se vê tomado por pensamentos negativos, que invadem a mente. Para contornar tal situação corriqueira aos ansiosos, sugerimos não lutar contra os pensamentos negativos, mas escolher uma hora do dia como o momento da preocupação e se permitir um período limitado de tempo para ruminar. Como exemplo, designar o horário das 16 horas para as preocupações e dar a si mesmo 20 minutos para preocupar-se. A literatura psicológica mostra que nossos pensamentos murcham se não o alimentarmos com energia. Ao empurrar esses pensamentos para um outro momento do dia, quando você chegar no momento designado para a preocupação, eles talvez não pareçam tão confusos ou preocupantes como pareciam quando brotaram em sua mente pela primeira vez. Uma outra coisa importante é você fazer atividades físicas e também praticar medicação. A famosa citação latina, uma mente sã num corpo são, não é gratuita. Saúde mental e física são codependentes e a prática de exercícios físicos é um aliado essencial para o bem-estar psíquico. Em conjunto com exercícios regulares, a meditação consciente também pode ajudar mentes ansiosas. Um estudo da Universidade de Nova Jersey, publicado recentemente na revista Nature, mostrou que apenas 2 sessões semanais de meditação e atividade física de 30 minutos cada reduzem drasticamente sintomas depressivos nos 52 participantes da pesquisa. Os pesquisadores concluíram que, ao cabo de 8 semanas, além de auxiliar aqueles com depressão, a prática também poderia ser útil para aqueles que tendem a ruminar pensamentos, algo comum entre os ansiosos. Eu realmente fiquei muito surpreso com esse estudo, com o quanto essas mudanças de hábito podem ter um impacto tão grande. Quando você se exercita, você diminui seus níveis de ansiedade e você tem mais energia. Você simplesmente se sente melhor como um todo. Uma outra coisa muito importante é você encontrar um propósito. Nem que seja cuidar do seu animal de estimação. Em 1946, o médico austríaco Viktor Frankl publicou o livro Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, no qual narrou suas experiências como prisioneiro em Auschwitz. Frankl também analisa a resposta psicológica de diferentes prisioneiros expostos ao campo de concentração nazista. E argumenta que encontrar sentido no cotidiano é uma forma de lidar com a adversidade. Estudo de Remes notou que pessoas com senso de coesão, de propósito, que enxergavam sentido em suas vidas, tinham menos distúrbios de ansiedade. De acordo com esse pesquisador, pessoas com distúrbios de ansiedade muitas vezes não conseguem identificar um propósito claro em suas vidas e nem sempre acreditam que vale a pena investir esforços para endereçar os desafios que encontram.
em seu estudo recente sobre níveis de ansiedade em mulheres que vivem em situações de privação econômica, encontramos que aquelas que tinham senso de coesão, de propósito e que enxergavam sentido em suas vidas tinham menos distúrbio de ansiedade, mesmo vivendo situações difíceis. Para pesquisador, as lições de Franklin, mesmo extraídas de uma experiência dramática, é um mecanismo útil para aqueles que sofrem com ansiedade. Os relatos de Franklin, um texto de personalidade, ou um traço de personalidade que diferenciava os prisioneiros, eram aqueles que conseguiam manter um propósito, mesmo naquela situação. Para um, era saber que sua filha o aguardava. Então, ele precisava sobreviver para ela, e isso lhe deu esperança. Para outra, era saber que ele tinha um trabalho importante para finalizar. No cotidiano, ter a sensação de que você é necessário para a vida de outra pessoa ou para uma atividade específica auxilia na construção do propósito. Tal senso de conexão pode se traduzir em atividades de voluntariado, em cuidados com um familiar enfermo, na educação de uma criança ou mesmo nos cuidados com o animal de estimação que nós temos. Quando você coloca seu foco em algum ou em algo além de você, esse ato de ajuda a dar um tempo de si mesmo, ter outras pessoas em mente é muito importante, porque torna um pouco menos penoso passar pelos momentos mais difíceis. Outra coisa importante é você ver o lado bom da vida, por mais que isso seja desafiador. Por mais clichê que possa soar, adotar uma atitude positiva perante a vida, com foco nos aspectos bons, ao invés dos ruins, é essencial para lidar com a ansiedade, para domar a mente e espantar os pensamentos negativos. Recomendo olhar para aqueles elementos que lhe dão prazer, ao invés daqueles que lhe irritam ou que o deprimem. Embora controlar quais pensamentos te vêm à mente seja impossível, é possível dialogar com eles, uma vez que se fazem presentes. Se ao chegar em um ambiente algo negativo te chamar a atenção, busque encontrar algo que seja positivo. Se no caminho para o trabalho o trânsito estiver estressante, busque ouvir uma música que te conforte. Ou mesmo mude a maneira de se deslocar ao trabalho. Essa atitude positiva perante os pequenos momentos da vida tende a reverberar também no bem-estar emocional do indivíduo. Se ao chegar em algum ambiente algo negativo te chamar a atenção, busque encontrar algo que seja positivo. Nas situações em que pensamentos negativos intensos invadem a sua mente, focar em outra atividade do corpo, como a respiração, também é forma de amenizar seus efeitos. Reconheça que esses pensamentos catastróficos que vêm à mente, que te fazem se sentir péssimo, são apenas eventos mentais que irão passar. Viva no presente. Isso é importante. A prática de ruminar pensamentos e ser constantemente tragado por memórias do passado, tende a alimentar a ansiedade. Preocupar-se com o que pode ocorrer no futuro também pode deixar o indivíduo muito ansioso. Embora muitas vezes esses pensamentos sejam difíceis de controlar, apontamos que é importante manter um foco constante no que você está fazendo agora. Estudos mostram que quando nós vivemos no passado, revivendo memórias antigas, essa atitude nos deixa depressivos e menos felizes. Na verdade, ficamos mais felizes quando vivemos no momento presente. Se você está trabalhando, simplesmente foque naquilo que você está fazendo. Simplesmente viva no presente. Isso aqui é importante. Passado e futuro são coisas. O passado já se foi, o futuro ninguém sabe. Nós temos que viver o presente. Finalmente, às vezes a gente tenta tudo e não funciona.
ou funciona pouco. Então, busque terapia. Existe hoje muitas terapias que, por exemplo, nem sempre é possível lidar sozinho com distúrbios de ansiedade. E a terapia é um grande aliado para a melhora da saúde mental. Em casos assim, uma possibilidade é a terapia cognitivo-comportamental, cujo princípio básico é buscar uma postura construtiva do paciente. Nesse sistema de psicoterapia, a hipótese central aponta que é a forma como entendemos eventos internos e externos, e não o evento em si. É que o que determina nossas respostas emocionais e comportamentais. De acordo com os estudiosos, a solução é preferencial ao consumo de medicamentos, quando for possível optar. Em muitos casos, medicamentos não funcionam, ou funcionam apenas no curto prazo, e os problemas retornam depois de um tempo. Então, trabalhar para desenvolver habilidades de enfrentamento à ansiedade e buscar terapia são as melhores formas de lidar com o transtorno. Todos nós temos ansiedade. No entanto, algumas pessoas experimentam este sentimento com muita intensidade, resultando em prejuízos físicos, emocionais e sociais. Considerando as 2 últimas semanas até hoje, você identifique qual tem sido a frequência das seguintes situações. Então você vai fazer o seguinte, você vai se lembrar as suas 2 últimas semanas até hoje e veja se essas coisas que vai ser perguntado agora, se elas têm acontecido com você em nenhum dia, ou se ela tem acontecido poucos dias, ou se ela tem acontecido muitos dias, ou se ela aconteceu todos os dias. Se ela aconteceu muitos dias, você bota na janelinha o número 3 de cada pergunta. Se na outra você teve poucos dias, você bota o número 2. Então, no final, você terá esse seu teste completamente realizado. Nós vamos começar o nosso teste prestando bem atenção que tem 14 itens. Cada um deles tem uma coisa que você sente. O intervalo que eu preciso que você avalie é de 2 semanas até hoje, o dia que você está fazendo o teste. 2 semanas atrás até hoje. Então, você vai colocar nessa abertura aqui, de cada um item desse, até chegar no 14º, se você sentiu essa coisa nenhum dia, bota 1. Se sentiu poucos dias, bota 2. Se você sentiu muitos dias, 3. Se sentiu todos os dias, você bota 4. Então, é uma numeração que você vai botar aqui ao lado para, no final, você ter uma classificação de sua ansiedade. Então, lápis e papel na mão, eu vou citar aqui o primeiro item. Tenho tido a sensação de que algo muito ruim vai me acontecer. Então, a pessoa que sente a sensação de que algo muito ruim vai acontecer, ela precisa observar se ela sentiu alguma vez isso em 2 semanas, se sentiu poucos dias, muitos dias ou todos os dias. Se ela sentiu todos os dias, vai colocar aqui no espaço número 4. Se sentiu muitos dias, número 3. Poucos dias, número 2. Se nenhum dia ela sentiu essa sensação de que algo muito ruim vai lhe acontecer, ela bota somente o número 1. Então, com isso a gente tem respondido o primeiro item. Vamos para o segundo item. Quanto menos controle tenho sobre alguma situação, quer dizer, aparece uma situação, quanto menos controle a gente tiver sobre ela, mais medo, mais inquietude e falta de paz eu sinto. Se isso aconteceu com você nessas 2 semanas, todos os dias,
você bota aqui o número 4. Se aconteceram muitos dias, mas não foram todos, número 3. Se foram poucos dias, número 2. E se não aconteceu nenhum dia nessas 2 semanas que você tenha perdido o controle da situação e apresentou muito medo, inquietude, etc., se não aconteceu nenhum dia, bote aqui o número 1. Vamos para o item 3. Meus pensamentos de preocupação têm sido tão frequentes que tenho dificuldade em me concentrar em outras atividades do dia a dia. Então, esse item 3 é uma coisa para você prestar atenção. Que se seus pensamentos foram tão assim profundos ao ponto de atrapalhar você a fazer suas coisas dia a dia, veja quantos dias isso aconteceu. Se foi nenhum dia, 1. Se foram poucos dias, 2. Se foram muitos dias, 3. Se foi todos os dias, coloca aqui no espaço o número 4. Então vamos para o item 4. Sinto que não consigo controlar minhas próprias preocupações. Elas parecem maiores do que eu. Então, quando a preocupação chega a um ponto de você não tiver controle sobre ela, você observe se isso tem acontecido todos os dias. Se foi todos os dias, bote aqui 4. Se foi muitos dias, 3. Se foi poucos dias, 2. Se foi nenhum dia, 1. Vamos agora para o item 5. No item 5, tem aqui, não consigo relaxar. Se você não consegue relaxar todos os dias, bota aqui o item 4. Se foi muitos dias, 3. Se foi poucos dias, 2. Se nenhum dia você conseguiu relaxar, sempre, número 1. Vamos para o item 6. Sinto-me agitado e com dificuldade de ficar parado. Às vezes a gente está tão ansioso que não consegue ficar parado em canto nenhum. Se você sentiu isso todos os dias, bote aqui no item 6 o número 4. Se foram muitos dias, 3. Se foram poucos dias, 2. Se não sentiu isso, bota o número 1 aqui no item 6. Vamos para o 7. Sinto-me irritado ou chateado. É aquela história. Estou mal-humorado, não sei porquê, mas estou achando tudo ruim. Se isso aconteceu todos os dias, bota aqui no item 7 o número 4. Se foram muitos dias, número 3. Se foram poucos dias, número 2. Se nenhum dia você se sentiu assim, bota aqui no item 7 o número 1. Vamos agora para o item 8. O item 8, tenho descontado ansiedade na minha comida, comendo mais do que normalmente eu comeria. Então, se isso você tem descontado sua ansiedade comendo mais todos os dias, 4. Muitos dias, 3. Poucos dias, 2. E se isso não está acontecendo, bota aqui número 1. Vamos para o item 9. Tenho tido dificuldade para dormir. Tenho tido dificuldade para dormir. Ou acordo no meio da noite e perco o sono. Então, essas alterações do sono, se estiver acontecendo com você todos os dias, bota o 4 aqui no parêntese. Se foi muitos dias, 3. Se foi poucos dias, 2. E se você estiver dormindo bem, bota número 1. Agora vamos para o item 10. Sinto que meus músculos estão tensos. A gente às vezes nota que os músculos da gente estão muito tensos.
Se isso você sente sempre, todos os dias, bota número 4 aqui no item 10. 3, se foi muitos dias. 2, se foi poucos dias. E se não aconteceu em nenhum dia, você bota o número 1. Vamos agora para o item de número 11. Quando começo a me preocupar com algo, isso toma proporções ainda maiores, porque começo a imaginar tudo de ruim que poderia acontecer. Então, quando você começa a se preocupar e a coisa aumenta ao ponto de você achar que tudo de ruim vai lhe acontecer, se foi todos os dias, bota em 4. Se foi muitos dias, bota em 3. Se foi poucos dias, bota em 2. Se foi nenhum dia, coloque o número 1. Vamos para o item 12. Tenho sentido sintomas físicos, como desconforto abdominal, dor de cabeça, coração acelerado, suor exagerado, bolo na garganta ou sensação de falta de ar, sem outros sintomas que justifiquem isso. Quer dizer, você sente um bocado de coisa que finda você até procurando um médico para tirar sua dúvida. Se você sentiu isso todos os dias, bote o número 4 aí no 12. Muitos dias, 3. Poucos dias, 2. E nenhum dia, 1. Vamos para o penúltimo, que é o 13. Mesmo quando tento me distrair, porque às vezes a pessoa está sentindo essas coisas e quer se distrair com a família, com amigos, ou fazendo algo do seu gosto, assim mesmo sinto-me tenso. Se você não consegue relaxar de jeito nenhum, mesmo quando você está fazendo algo que você gosta, aí realmente, se for todos os dias, bota 4, se for muitos dias, bota 3, se for poucos dias, bota 2, e se não está sentindo isso, bota 1. Finalmente, vamos para o 14 e último item. Sinto-me muito preocupado com alguns sintomas físicos, mesmo que outras pessoas digam que não há necessidade de me preocupar. Então, você sente uma tontura, por exemplo, já foi ao médico, sente uma agonia na cabeça, já foi ao médico e ele disse que você não tinha nada, mas mesmo assim você continua a se preocupar. Se isso está acontecendo todos os dias, bota aqui no item 14 o número 4. Se foi muitos dias, 3. Se foi poucos dias, 2. Se nenhum dia isso aconteceu, você bota o número 1. E assim nós terminamos o nosso teste. Vocês aguardem agora, aí que eu vou mostrar os números. De acordo com o que vocês botaram, vai ser classificado. Bom, agora vamos à nossa avaliação do que você anotou aí, nesse teste de ansiedade. Se você assinalou a maioria com o número 1, ou seja, nenhum dia você sentiu aquele sintoma, é sinal de que você muito provavelmente tem uma ansiedade normal. Diante de situações estressoras, e você consiga lidar de maneira apropriada com elas, sem sofrer prejuízos físicos, emocionais e sociais significativos. Então, veja aí quantas vezes você botou o número 1 do lado esquerdo. Se você assinalou a maioria das vezes o número 2, então nós temos como sendo poucos dias. Pode ser que você esteja apresentando sinais de ansiedade leve, seja por conta de alguma situação momentânea de estresse, ou mesmo por padrões de pensamentos levemente ansiosos que você tem. No entanto, a probabilidade é de que você consiga controlar seus sintomas, por mais que às vezes possam ser desconfortáveis. Então, repare aí do lado esquerdo, que significa que você sentiu essas coisas poucos dias, se você assinalou o número 2.
Agora, se você assinalou a grande maioria 3 do lado esquerdo, quer dizer que significa que durante muitos dias você sentiu aquele sintoma, é importante cuidar de sua saúde emocional. Um quadro de ansiedade moderada pode estar se desenvolvendo. A intensidade dos sintomas passa a ser maior e, portanto, mais perturbadora. E com o aumento da frequência deles, as atividades diárias se tornam mais difíceis, a ponto de trazer prejuízos também, moderados para a vida profissional, social e a saúde física e emocional. Caso nos próximos dias você continue assim, é importante buscar ajuda psicológica. Se você assinalou a maioria das vezes no lado esquerdo o número 4, que significa que todos os dias você sentiu aquilo, é sinal de que muito provavelmente você está passando por um momento de ansiedade severa. Neste quadro, a ajuda psicológica é fundamental. Em alguns casos, uma consulta com um médico psiquiatra também se faz necessária. Busca ajuda. Com tratamento, tudo há solução. Que além de tudo isso que nós falamos, nós temos a yoga, que é um complemento espetacular para o corpo e para a mente. E aqui eu vou dar a vocês 8 benefícios da yoga. Ela melhora a aptidão física, a força e a flexibilidade geral. Promove o fortalecimento do sistema músculo-esquelético. Estimula o sistema endócrino, relacionado à produção de hormônios. Expande a capacidade respiratória e excita o sistema cognitivo, quer dizer, relacionado ao desenvolvimento intelectual. Diminui a frequência cardíaca e a pressão arterial. Melhora a qualidade de vida e reduz o estresse. Ainda alivia a ansiedade, a depressão e a insônia. Então, meus amigos, era isso aí que eu tinha para trazer para vocês. Se for necessário, vocês se comuniquem com a TV ou com o meu e-mail, que é marcosfulco@yahoo.com.br, se você precisar de uma cópia desse programa. Muito obrigado e até a próxima.